Tudo posso para vocês de todo o Brasil. Vamos falar sobre saúde. A perda da audição traz sérias consequências para o indivíduo, né? Isso não dá nem para contestar. E a deficiência auditiva, quando não tratada, faz com que a pessoa se afaste do seu convívio social, pois muitas vezes ela vai sentir vergonha da sua condição e da limitação que esse problema pode trazer e realmente traz, né? Por isso, nos casos indicados, o uso do aparelho auditivo é fundamental. Mas para isso, esse deficiente auditivo, ele deve ter a consciência do seu problema e se livrar dos preconceitos que hoje, infelizmente, ainda é o maior motivo pelo qual as pessoas não procuram ajuda médica. E no programa de hoje a gente recebe aqui o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, para tirar todas as dúvidas sobre o uso dos aparelhos auditivos. Dr. Jamal, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado boa tarde pela presença. Vocês. A gente brincou, né? Eu e Maria Cândida, né? Mas é quase que um trava-língua, né? Otorrinolaringologista. Pois né? é porque a gente cuida de otorrino e laringo, ou seja, ouvido, nariz e garganta. É complexo demais o trabalho de vocês, bastante, né? com certeza. É tudo muito interligado, Jamal? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto a embriologia, o nascimento do indivíduo e o desenvolvimento e as funções são interligadas, né? Agora, realmente é uma especialidade muito incomum. O último censo do Conselho Federal de Medicina mostrou que só 1,7% dos médicos no Brasil são otorrinolaringologistas. 1,7%? 1,7%. Mas é muito pouco, não é? Muito pouco. Essa é a estatística mais recente. Tanta gente... Olha, eu vou confessar para vocês hoje, né? Eu não estou legal hoje, né? Tive uma noite com febre e tudo mais. Maria Cândida também, né? Acho que não tá tão bem assim, um pouquinho, né? Resfriada também, né? E a gente precisa... Com certeza, especialmente se eu der um dado aqui alarmante. Qual é a deficiência física congênita mais comum que existe? Sabe qual é? Deficiência auditiva. Auditiva? É a deficiência física ao nascimento, né, mais comum que existe. Ou seja, realmente a nossa especialidade, ela ainda é necessário, claro, expandir bastante, mas nós estamos fazendo aqui o trabalho de divulgar bastante. Tá. Aliás, quando a gente fala em deficiência congênita, né, aquela que vem, então, já ao nascer, a gente sabe que tem leis que garantem hoje que se faça o teste da orelhinha, não é isso? Com certeza, essa lei é obrigatória em todas as crianças, em todo o Brasil, em maternidades particulares ou públicas. Com 1,7% dos médicos, apenas otorrinos, consegue suprir? Então, quem faz o exame é a fono, mas é o otorrino que avalia. Entendi. Então, você tem toda a razão na sua observação. Realmente existe uma carência, sim. Mas nós, junto à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, a gente está procurando cada vez mais expandir o nosso trabalho. Vocês viram que o bate-papo aqui com o Jamal vai longe, né? Mas vamos entrar diretamente na pauta, então? Claro. Hoje para falar sobre os aparelhos auditivos. E, doutor, primeiro, né, esse preconceito que existe, né? Pode isso ainda? Então, as pessoas têm um preconceito muito grande contra a deficiência auditiva. Isso é praticamente incompreensível, porque eu sempre falo, quem não enxerga direito usa óculos sem problema. Né? Quando você vê uma pessoa cega andando na rua, todo mundo vai ajudar. Mas quando vê um surdo, todo mundo tem raiva. Então, isso é algo que tem que mudar na nossa sociedade, aceitar que é uma deficiência física como qualquer outra e, principalmente, é uma deficiência física a qual pode ser, na grande maioria das vezes, hoje revertida. O senhor tem números dessa deficiência? Sim, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 5% da população mundial tem algum tipo de perda auditiva e acima dos 65 anos, 1/3 da população acima dos 65 anos tem perda auditiva. Por quê? É um processo natural, é isso? Existe o processo natural, existe também a exposição cada vez maior da nossa sociedade a ruídos lesivos. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde mostra isso. Então, nesse caso, essa exposição aos ruídos, eu acredito, né, que essa idade tende a diminuir cada vez mais. Com certeza. Porque o que a gente vê de jovem aí, né, sem dúvida exposto nenhuma ao ruído, é a televisão no último, é o som no último. MP3. É aquele fone de ouvido, Isso, gente. Aquilo parece que é gritante. Sem dúvida nenhuma. A própria Organização Mundial de Saúde mostra um dado de que 1,1 bilhão de indivíduos de 12 a 35 anos correm risco por exposição aumentada ao nível de pressão sonora, ao ruído. Né? A pessoa percebe que ela está perdendo audição ou ela vai aumentando cada vez mais o volume? Não, a grande maioria das vezes a pessoa não percebe porque é lentamente progressivo e muitas vezes a perda é mais nas frequências agudas que a gente não usa tanto no dia a dia, então a pessoa realmente não percebe. Tá.
E aí, de repente, o familiar começa a conversar com essa pessoa, Isso. ela não responde, ela não olha, você percebe que não conseguiu chamar a atenção, aí então realmente é hora de procurar um médico, mas por que aquele familiar ajudou justamente nesse momento, né, doutor? Sem dúvida, a pessoa raramente percebe, a pessoa em si raramente percebe. Então, a ajuda da família, especialmente, não é só conversa, porque perda auditiva a gente acha que é só não ouvir conversa. Não é bem assim. É não ouvir a campainha tocar, é não conseguir falar direito no telefone, é não conseguir entender o que as pessoas falam, especialmente quando você está num grupo maior. Então, não é só não ouvir uma conversa em ambiente silencioso. Televisão, que é um grande problema, as pessoas questionam, você aumenta muito a televisão e fica por isso? Não pode. E onde entra o aparelho auditivo? O aparelho auditivo, ele é um equipamento que visa suprir, amplificar o som para que a pessoa consiga, então, receber este som e enviar este som para o cérebro. Teoricamente, qualquer tipo de perda auditiva tem a sua indicação de aparelho auditivo, a não ser a perda absolutamente total, que são raras. Ou seja, a grande maioria dos indivíduos que têm perda auditiva podem. Não é para todos os casos? A grande maioria dos casos, sim. São raros casos que não têm indicação. Alguns casos têm indicação de cirurgia, alguns casos de outros tratamentos também. Agora, o Dr. Jamal trouxe para a gente aqui, uma gama, né? Inúmeros modelos de aparelhos auditivos. Eu imagino, inclusive, que não são os únicos também, Não, né? não, Deve tem ter vários muito tipos mais de que aparelhos. isso, né? Depende de empresa? Depende das empresas, dos modelos, existe, isso é muito amplo, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu chamo a atenção de vocês aqui, gente, o preconceito tem que acabar. Aliás, Rafael, você reparou numa coisa aqui em mim, por acaso? Não. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? O que eu tenho aqui, ó? Gente, dá uma olhada. Dá pra ver ou não? Aproxima lá, olha isso. Dá pra ver isso ou não? Vocês não perceberam, né? Desde o começo do nosso programa eu estava com esse aparelho. É praticamente invisível. É praticamente invisível, gente. Então, olha, não pode existir preconceito. Existem vários modelos de aparelhos auditivos. Tem alguns maiores, realmente. Existem os maiores para perceptíveis. perdas mais importantes, para perdas em que é necessário, então, uma tecnologia um pouco mais robusta. E existem aparelhos bem pequenininhos que, sem dúvida nenhuma, são colocados no canal e que ajudam bastante as pessoas. O tamanho do aparelho, então, está relacionado ao tamanho dessa perda? Geralmente, o tamanho do aparelho está relacionado ao grau de perda auditiva. Entretanto, cada vez mais, a gente consegue aparelhos bem pequenos para perdas moderadas a severas. Né, sem dúvida nenhuma. Todos esses aparelhos, eles são para uso externo, porque a gente tem também aqueles que são implantados, né, cirurgicamente, não é isso? Exatamente. A medicina está evoluindo muito no aspecto de cirurgia, de implante coclear, que nós chamamos, além de outros tipos também de aparelhos que visam ajudar a audição, que são implantados cirurgicamente. Mas, nesse caso, eles são colocados externamente. Um paciente que perde a audição do lado do ouvido direito, necessariamente ele precisa do aparelho também para o esquerdo ou não? Se o lado esquerdo é totalmente normal, não é necessário. Ele coloca só no direito. Agora, existe uma situação muito importante. Às vezes a perda é total de um lado e que não cabe o aparelho, mas nós indicamos que ele coloque este aparelho para que capte o som deste lado e transmita através de ondas para o outro aparelho. Ou seja, a pessoa, mesmo totalmente surda de um lado, consegue conversar com pessoas de ambos os lados. Nesse caso, ela colocaria dois aparelhos. Exatamente. E essa interligação, essa transferência é de um aparelho para o outro. Exatamente. Até porque, né, eu acho, está certo nisso, doutor, que os sistemas são completamente independentes. Sim, o sistema auditivo é independente. O direito não conversa com o esquerdo, não tem ligação lá dentro. Não tem. Agora, essa transmissão é via wireless, 2,4 GHz, então é muito seguro. Agora, eu queria tocar num assunto muito importante para vocês que estão em casa. Cada vez mais têm sido publicados artigos que mostram que deficiências auditivas precipitam a demência, né? Então gera demência precoce e também precipita Alzheimer. Mas por que, doutor? Porque a pessoa que não escuta, ela tem uma tendência a ficar isolada, a família se isola dessa pessoa, existe um maior índice de depressão em pessoas com perdas auditivas. Então é muito importante, quanto antes a pessoa
repor para o cérebro a audição, melhor. Gente, quanto antes adaptar o aparelho ou tratar a perda auditiva, melhor. Não deixe isso evoluir, porque muitas vezes o cérebro deixa de receber o som que vem do ouvido, porque o ouvido não está funcionando bem. Aí o cérebro começa a atrofiar. Gente, não deixem isso evoluir. A pessoa acaba se isolando. Com certeza, isso é muito ruim. Mas ela sabe que ela está se isolando por conta da perda auditiva ou não? Não, ela não sabe. percebe. Ela não percebe. E eu trouxe aqui também para mostrar vários acessórios que são extremamente modernos e que ajudam muitos indivíduos. São esses controles, é isso? Por exemplo, esse aqui é um fonezinho que é colocado na lapela, por exemplo, da professora da escola. Então, o aluno ele não tem que ficar na primeira fila da escola, das carteiras. Então, a professora vai falar neste microfone e vai transmitir diretamente para o aparelho auditivo da criança. Porque geralmente, quem tem perda auditiva senta logo nas primeiras cadeiras, exatamente. Né? É isso, né? Aí, às perda vezes, visual também, audiência, sem né? dúvida. É natural isso. Aí, às vezes, a pessoa é até um pouco discriminada, porque ela não participa de outros grupos de crianças também. Esse aqui, a pessoa pode atender o celular diretamente através desse aparelho. Olha o desenho que tem nele lá. Então, desenho olha aqui, comum dá do para ver? telefone, gente. Exatamente. Então, a pessoa não precisa pegar o celular e colocar no aparelho auditivo. Quando eu tocar, ela aperta o botão e fala normalmente. Aliás, doutor, a frequência do aparelho celular interfere no aparelho? Quando é um aparelho convencional, muitas vezes sim, a pessoa tem dificuldade porque ela tem que localizar onde é o microfone do aparelho para colocar no celular, mas a grande maioria das pessoas acabam aprendendo a fazer isso. Entendi. Outra questão, veja, os aparelhos auditivos, eles têm programações diferentes para ambientes ruidosos, ambientes silenciosos. Por exemplo, a pessoa está no supermercado, na feira, ela está numa festa cheia de amigos e ela pode mudar a programação do aparelho. E para não ter que tirar o aparelho auditivo na frente de todo mundo, que pode gerar um constrangimento, ela simplesmente põe a mão no bolso, pega aqui, ela aumenta o volume, diminui o volume, muda o programa através de um controle remoto. É um trabalho muito mais discreto. Sem dúvida nenhuma. Agora, se eu puder dizer para vocês qual é o melhor, que pelo menos o que a gente usa muito mais, é esse aqui. Esse aqui é um aparelhinho que é ligado diretamente na televisão, colocado na televisão, e da televisão é transmitido da televisão para este aparelho e deste aparelho para o aparelho auditivo. Ou seja, a pessoa vai ouvir a televisão independente do volume da televisão. Então, se ela quiser um volume maior, ela simplesmente aumenta aqui, ó, tem um mais aqui, tá vendo? Deu para ver? Sim, ela ou ela diminui o volume neste aparelho. Então, ela consegue assistir televisão com outras pessoas na sua sala sem incomodar todo mundo. Eu não tenho deficiência auditiva, não tenho necessidade de aumentar o volume para contemplar aquela pessoa. Exatamente. Então, a pessoa controla o volume da televisão através deste aparelho. Né? Doutor Jamal, tudo isso são acessórios, é tudo isso, são acessórios. Eles trabalham independentes do próprio aparelho. Independente do próprio aparelho, né? Mas e o custo, de uma forma geral, até do próprio aparelho, doutor? Como que isso é suprido hoje? Bom, inicialmente, o SUS, ele dá o aparelho auditivo para todos os indivíduos que tenham perdas, mas aqueles indivíduos que desejam um tipo diferente, que não é dado pelo SUS, elas podem comprar. O senhor tem aí o modelo do SUS? O modelo do SUS, eles são muito semelhantes aos utilizados aqui, eles não têm grandes diferenças, mas muitas vezes a tecnologia auxiliar é um pouco diferente, né? Entendi. Então, a pessoa pode sim... Não é porque é do SUS que é ruim. Não, claro que não, gente, pelo amor de Deus. Gente, não, são equipamentos das mesmas empresas que produzem outros. A questão é conforto, né? Então, eu digo, você pode comprar um carro popular, você vai andar com ele normalmente. Agora, você quer acessórios a mais, você vai pagar por isso, né? Agora, gente, é claro que aparelho auditivo não é barato, a tecnologia não é barata, mas uma informação muito importante. O Banco do Brasil tem um crédito especial de financiamento que chama-se BB Acessibilidade. Este crédito é acessível em todas as agências do Banco do Brasil inteiro, né? Você pode ir lá conversar com o gerente. E os juros é um juros baixíssimo e financiamento de 60 meses. Ou seja, o acesso ao aparelho auditivo é algo hoje
que o nosso governo ele propicia isso através de um financiamento que é acessível. Mais do que propaganda do próprio banco aqui, né? Acho que na verdade é propagar esse benefício, propagar essa facilidade. Claro. A questão se não me engano, também existe um outro banco privado que faz esse mesmo planejamento, eu não sei exatamente. Mas assim, é um benefício tão importante, gente, que não se retraiam, não deixem de procurar um médico otorrinolaringologista, porque é ele que vai fazer o diagnóstico e as indicações. Porque muitas vezes, como nós conversamos aqui, a pessoa deixa, aí depois quando vai adaptar o aparelho é mais difícil, é mais trabalhoso, porque adaptar o aparelho em si, às vezes é um pouco complicado, às vezes demora um pouquinho. Então, quanto antes, melhor. Essa é a nossa grande mensagem. O aparelho tem que ser trocado depois de um tempo, doutor Jamal? Dura muitos anos, porque os aparelhos, quase todos hoje, a maioria deles são digitais, então a programação é feita por computador. Então, à medida que a pessoa vai, digamos assim, pela própria idade, perdendo um pouco mais a audição, é feito, então, uma reprogramação. Sem dúvida nenhuma. Mas, de repente, aquele aparelho pode ficar a vida toda com essa pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ela pode... Justamente eu falo em relação ao custo, né? A preocupação talvez maior seja essa, né? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, é claro, é necessário fazer manutenções constantes, é necessário consultar o otorrino para ver se não tem cera, se não está inflamando. É necessário fazer audiometria periodicamente até para adaptar o programa do aparelho. Então, essa interação com o otorrino e com a fonoaudióloga é fundamental. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns pacientes ali recebendo o seu aparelho, né? Então, eu vi esse paciente antes do aparelho e no exato momento em que o técnico chega e coloca o aparelho. A pessoa parece que desperta, que ela nasce de novo, Jamal. Sem dúvida. É a dignidade devolvida a essa pessoa. Sem dúvida nenhuma. É a reintegração social, é reintegração à família, é autoestima. Então, não é uma vergonha usar aparelho, é um orgulho para quem precisa. A gente não deseja, mas para quem precisa é um orgulho voltar à sociedade, voltar a conversar com o netinho, voltar a contar piada, entender o que a família fala, não ser mais fruto de gozação, não é assim? Isso é verdade, as pessoas entendem tudo errado, né? Então, sem dúvida nenhuma, gente, olha, a readaptação auditiva, ela leva a uma felicidade muito maior e também evita, como nós falamos aqui, a adaptação do aparelho, quando a pessoa tem indicação, ajuda muito a evitar a demência precoce e Alzheimer precoce também. Tem diferença o aparelho da criança, do adulto, do idoso? Os aparelhos são basicamente iguais. O que é diferente, muitas vezes é necessário usar uma faixa para segurar, porque a criança é muito sapeca, ela pula, a criança não para. É necessário, então, às vezes um molde um pouco diferente, não há dúvida, mas... Por falar em molde, os aparelhos geralmente eles são moldados para cada pessoa? Cada vez mais nós estamos usando, como por exemplo, digamos esse aqui, olha, esse é um aparelho que não precisa de molde. Então ele é colocado um siliconezinho que a gente chama de tulipa e assim a pessoa já sai com esse, não é necessário fazer um molde. Agora, por exemplo, um aparelho como esse aqui, então é necessário moldar. Esse, inclusive, ele lembra muito ponto, né, que alguns apresentadores de televisão acabam utilizando. Acabam utilizando. Aí ele é realmente moldado. O ponto geralmente é moldado. É moldado, sem dúvida nenhuma. Mas, veja, a tecnologia é tão ampla, gente. Não deixem esta situação de perda auditiva atrapalhar a sua vida. Gente, abaixa o preconceito, né? Acho que é o principal chamamento que a gente fala aqui, né? E você, percebendo que alguém na sua casa está tendo essa perda auditiva, aí é seu dever alertar essa pessoa, né? E ajudá-la a fazer esse caminhamento, a procurar um médico, procurar um otorrinolaringologista, seja na rede particular, na rede pública da sua cidade. É devolver a dignidade. Vamos lembrar aqui que o Dr. Jamal falou, né? A pessoa com perda auditiva, ela perde o seu convívio social, a probabilidade de demência, de uma depressão, justamente porque ela acaba se isolando, é muito maior. Eu não quero que isso aconteça na minha casa, imagino que você também não quer que isso aconteça na sua casa, na sua família, com as pessoas que você ama. Né? Com certeza, inclusive, eu indico que todos os indivíduos, pelo menos uma vez na vida, façam um exame de audiometria, que é o exame de audição, e acima de 65 anos é necessário fazer todos os anos. Tem que ser constante. Todos os anos, preventivamente. Gente, exame de audiometria, você entra numa cabine, põe um fonezinho de ouvido, dura 15 minutos, 20 minutos um exame.
Então, é muito importante detectar antes que a perda social aconteça. Doutor Jamal Azam, muito obrigado pela presença. Obrigado, ótima Rafael, tarde, obrigado a né? vocês. Bom fim de semana. Muito obrigado a vocês também. Nós vamos fazer intervalo agora, gente. No próximo bloco, a Adriana Ambrosi vai estar aqui trazendo para vocês, mulheres, blusas de seda, né? Uma peça que não pode faltar no guarda-roupa feminino. Agora, né? Tem peças e peças, e é isso que ela vai mostrar nesse bate-papo com a Maria Cândida. Então não sai daí que a gente já volta com Tudo Posso de hoje.